Oi, gente, eu sou a Duda E eu sou a Luísa. e nós duas somos alunas da graduação da Ciência da Computação da URGS. Bem-vindos ao primeiro episódio do Tecnopapo. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante: a segurança nas redes sociais. Vamos explicar os ataques à privacidade mais comuns, dar algumas dicas práticas para você se proteger e também falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso convidado hoje é o Jefferson Nobre, professor no Instituto de Informática da URGS e associado da Sociedade Brasileira de Computação. O Jefferson tem muita experiência na área de redes de computadores, principalmente no seu gerenciamento e segurança. Oi, pessoal. Bom, então, para começar o nosso papo, a gente tem umas perguntas. Como que as redes sociais hoje impactam a nossa privacidade e segurança online? Bom, então assim, as redes sociais, né, elas partem do pressuposto de que alguns aspectos da nossa vida vão ser compartilhados com outras pessoas. Então essa ideia já é uma ideia que tem um certo tensionamento com a ideia de privacidade, né? A gente acaba divulgando aspectos. E daí as redes sociais, elas, como elas pretendem que o usuário fique o maior tempo possível conectado nelas, elas não são muito criteriosas em evitar que os usuários, então, compartilhem informações que violam a sua privacidade. Então o que acabou acontecendo foi que, a partir de diversos casos, né, onde havia algum problema bem específico em termos de privacidade, né, então questões, por exemplo, em relação à nudez, né, alguns aspectos bem específicos que as redes sociais atuavam, né, e evitavam que esse conteúdo fosse compartilhado, mas para outras questões relacionadas com privacidade não havia tanto cuidado pelas redes. E daí, com o tempo, algumas legislações foram aparecendo para tentar fazer com que, por exemplo, conseguisse coibir o uso por menores de idade, outras questões foram aparecendo em relação a isso. Mas eu entendo que o modelo de uma rede social é um modelo que entra em choque com a nossa própria ideia de privacidade. Então, com certeza, vai ser sempre algo que vai ser uma fronteira entre o que a gente gostaria que as pessoas tivessem, por exemplo, uma consciência do que elas compartilham e do que a própria rede social pode fazer para evitar que aconteçam problemas. Sim. E qual tu acha que são os maiores riscos de privacidade associados ao uso de redes sociais? Tem vários riscos, né? Acho que algo que, por exemplo, né, uma questão importante que as redes sociais elas acabam possibilitando é questões relativas com localização, né? Então, por exemplo, agora há alguns dias se anunciou que alguns pesquisadores conseguiram quebrar a questão da localização relacionada a um aplicativo específico de namoro. Né? Então, por exemplo, esse é um problema bem importante, porque imagine que as redes sociais, não só esse tipo de aplicativo, mas elas são usadas por muitas pessoas que preferem, ou que por algum motivo até de assim, uma questão, perseguições, algo do tipo, que não podem ser localizadas. Então essa é uma questão bem importante, né? E se mostra assim, com uma certa consistência no tempo que é possível, em alguns casos, quebrar a localização então, dos usuários das redes sociais. Então essa eu acho uma parte importante. Mas tem outros aspectos, né? Por exemplo, normalmente as redes sociais elas necessitam ou é esperado do usuário que ele apresente pelo menos uma foto sua. Né? E essa foto, em muitos casos, ela é compartilhada de forma pública por quem está dentro da rede social, que é uma maneira de atrair outras pessoas, né? De se conectar, enfim, é uma forma de conexão. Mas ao fazer isso, a rede também permite que outras pessoas tenham acesso a essa tua informação. Então, em alguns casos é possível, né? Então, no caso, por exemplo, do WhatsApp, é possível configurar para que só as pessoas que tu tenham contato que consigam ver tua foto. Mas em geral, perfis, quando o perfil tem alguma forma de pública, assim, numa rede social, normalmente o nome, a tua foto vão estar disponibilizados publicamente. Então esse é um problema de privacidade bem claro, né? Sim, e a gente vê que muitas vezes as pessoas nem se preocupavam com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, do WhatsApp, da foto. As pessoas foram perceber que tinha esse modelo de configuração depois que golpes ou ataques começaram a acontecer. Então, em muitos casos, que, como eu estava comentando antes, né, nós esperaríamos que essas redes sociais, né, que as empresas por trás das redes sociais, que elas tivessem preocupação a priori, que elas já tentassem oferecer funcionalidades né, que protejam, por exemplo, a privacidade dos usuários Sim. de antemão. Mas em muitos casos, como tu falou, acaba acontecendo que após um determinado tipo de golpe, uma fraude, algum ataque acontecer, aí que as redes vão tentar resolver isso e muitas vezes só por uma questão legal, né, através de processos, de demandas judiciais.
Eu até me lembrei de um caso agora, que o Instagram, mesmo ele sendo privado, a foto de perfil aparece pra todo mundo, né? E uma vez, alguém, não sei, um desconhecido, justamente pegou minha foto, botou como foto de perfil no WhatsApp e chamou minha mãe dizendo que precisava de dinheiro, fingindo como se fosse eu. Então, pois é uma questão bem, assim... E eu já vi acontecer com outras pessoas também. Então, pode ser bem comum. E é fácil. E também tem uma questão que, assim, tem muitos vazamentos de dados, né? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas olha só, como é que descobriram quem é minha mãe, qual é o meu número de telefone, qual é o meu CPF? Mas o que acontece é que como tem muitas bases que são vazadas, basta para um atacante, né, para um estelionatário, ele pegar essas informações de várias bases, por exemplo, né, junta a informação que ele encontrou na parte pública de um perfil, mais alguma base vazada, ele junta as informações e ele consegue criar um perfil para falar com outras pessoas que é um perfil assim crível, alguém olha e vai acreditar. E às vezes até ele tem informações. Então a pessoa pergunta, mas qual é, sei lá, mas qual é o meu CPF? A pessoa vai lá e diz, né? Então tem assim informações bem importantes que deveriam estar privadas que hoje estão públicas. Né? Mas junto com as redes sociais é um prato cheio para quem quer cometer esse tipo de crime, né? A gente começou a falar um pouco dos ataques, mas assim, pelo que tu vê, assim, quais são os ataques mais comuns nas redes sociais? Eu acho que esse o que nós estamos falando agora, eu acho um ataque bem comum, né? Então se passar por uma outra pessoa, a gente chama isso de impersonating, né? Esse é bem comum que acontece em redes sociais, normalmente para, como tu comentou antes, assim, para pedir dinheiro, né? Ou pedir dados em alguns casos, né? Então é bem comum. Tem vários ataques relacionados com a roubo de identidade, tá? Então que a gente costuma ouvir como invadiram a minha conta, né? Hackearam Sim. a minha conta, né? O que aconteceu? Alguém de alguma forma conseguiu subtrair as credenciais dessa pessoa e começa a usar o perfil como a pessoa para fazer talvez esse mesmo tipo de ataque, de dinheiro, né, ou dados, em alguns casos para fazer spam. Então às vezes a conta é associada com alguma propaganda não solicitada e essa conta começa agora a funcionar como esse tipo de assim, disparador, vamos dizer assim, de conteúdo não desejado. Acho que esses são os ataques mais comuns que acontecem em redes sociais. Assim. Existem outros, mas os principais são esses. Sim. E como a gente pode educar as pessoas sobre a importância da segurança da informação e privacidade nas redes sociais de uma maneira acessível e não técnica? É uma pergunta bem complicada, né? Porque, claro que nós temos vários públicos para atingir. Então, normalmente nós pensamos assim num público que já está acostumado com o uso, por exemplo, de celulares e computadores. Que são pessoas que sabem o que significa usuário, senha, esse tipo de questão. Mas percebam que para fazer esse tipo de ação, nós temos que pensar nesse público, mas em dois públicos que eu acho bem complicados, assim, que são bem difíceis de atingir. Que é o público muito jovem. Então, assim, imagina, ele é criança ou pré-adolescente que está tendo o primeiro dispositivo, primeiro celular ou tablet, né, que ainda não está, assim, inteiramente acostumado com esse tipo de interação que a gente costuma ter, né? Sim, e bem vulnerável E a super qualquer vulnerável. tipo de... É um público muito complicado, é um público muito vulnerável, ávido, né? Um público que quer interagir, né? Que não nota, às vezes, muitas questões que as pessoas, quando tem mais experiência, conseguem ver com mais clareza, mas é um público que quer muito utilizar. E um outro público que eu acho que é importante são os mais velhos. Né? Então as pessoas que estão assim, na terceira idade, também é um público cada vez maior, que está nas redes sociais, mas que não teve esse letramento digital. Então quando esse público começa a usar também, eles têm essa questão que eles não sabem muito bem, não entendem tão claramente esses conceitos que as gerações que já nasceram ou estão muito tempo acostumadas com o uso de tecnologia já têm. Sim. Então são dois públicos difíceis, assim. Eu acho que tem duas questões importantes nesse caso, né? A questão que é mais importante, que vai dar certo, vamos dizer assim, no médio e longo prazo, é a educação. Então questões, por exemplo, as escolas, elas precisam, né? Isso agora já está na Base Nacional Comum Curricular, mas elas precisam educar as pessoas em relação, por exemplo, ao que significa privacidade. Né? Por exemplo, no contexto de uma rede social. Isso é algo que hoje uma escola tem que trabalhar com os alunos. Né? O que significa, por exemplo, a ideia de que nem sempre a pessoa com quem tu está conversando na internet é a pessoa que ela está dizendo que é. Essa é uma ideia que tem que ser difundida, tem que ser educada. Então acho que é um aspecto de educação. E daí, claro, dependendo do público, né, o público que está em idade escolar, a gente trabalha na escola, né, majoritariamente. O
públicos, né, os mais velhos que não estão mais em idades assim que estão mais habituais no contexto escolar, vai ter que ser com campanhas de divulgação, ações, né, de conscientização. Acho que esse é o caminho. E, assim, para mais curto prazo, tem que ter sanções. Então, né, essas questões, quando tem algum problema, especialmente com essas faixas assim que são mais sensíveis, e acontecer com uma rede social, ou com a empresa que responde pela rede social, ela tem que ter uma sanção. Né? Então, hoje, tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados, e tem leis que fornecem assim, um arcabouço lá jurídico que permitem, então, que se consiga sancionar essas empresas para que elas aumentem a proteção, especialmente para esses usuários. Isso eu acho que abrange mais o macro, né? Mas assim, falando mais do micro, que práticas assim que usuários comuns podem adotar para proteger as informações mais pessoais nas redes sociais? Eu acho que assim, tem um ponto bem importante que eu costumo, assim, eu costumo dizer é que a pessoa tem que tem que pensar que normalmente a informação que a gente compartilha, que a gente difunde numa rede social, na internet, depois que ela foi compartilhada, ela não tem como descompartilhar. Então isso gera, assim, é importante que a pessoa reflita sobre o que ela vai colocar numa rede social. Acho que esse é um ponto muito importante, porque a rede social, ela incentiva a um máximo compartilhamento de informações. Porque quanto mais tempo tu ficar lá, a pessoa compartilha, né, conteúdo, e aí tem a resposta, né, tem curtidas, tem, enfim, interações que acontecem a partir disso. E do ponto de vista psicológico, isso é um reforço. A pessoa faz isso, ela fica feliz porque estão reagindo, né, estão curtindo a foto, o vídeo que ela colocou, e a tendência dela é repetir esse comportamento. Né? Né, a gente não é ensinado, mas assim, a gente é muito incentivado a postar as coisas. Assim, acho que veio da nossa vida, assim, nem sei dizer de onde é que surgiu isso, mas a gente é muito incentivado a fazer isso. Então, quanto mais a gente faz, às vezes a gente tem uma felicidade meio temporária, assim. Exatamente, né? Eu acho assim, esse comportamento, né, esse comportamento assim é um comportamento que é muito reforçado. Então notem que o algoritmo da rede social ele funciona assim também. Então ele impulsiona conteúdo a partir de quanto ele vai sendo mais curtido, né? Então imagine que se tu postou alguma coisa e começa a ser curtido, vai cada vez aumentando esse número e vai te tornando uma pessoa mais dependente desse comportamento de compartilhar conteúdo. Então tu tem uma alimentação positiva, né? Então esse é o jogo, vamos dizer assim, das redes sociais. Então do outro lado o usuário tem que tentar entender isso, tem que estar consciente. Então tem uma questão bem de conscientização mesmo, entender o que está acontecendo, refletir sobre o conteúdo que vai ser compartilhado e adotar algumas práticas mais seguras. E esse também é um desafio para nós, assim, que somos de segurança cibernética, segurança da informação. Como que nós fazemos para conscientizar os usuários a refletirem, por exemplo, sobre o conteúdo. Então, por exemplo, né, a família vai viajar por um final de semana na praia. E daí ela compartilha assim numa rede social. Uma foto, todo mundo no carro, estamos indo pra praia, curtir o final de semana. Bom, essa informação indiretamente está dizendo que a casa, por exemplo, onde essa pessoa vive, se ela está indo para um outro lugar, está desprotegida, está sozinha. Então uma pessoa que quisesse invadir a casa, por exemplo, ela teria essa informação de bandeja. Tem várias rotinas na nossa vida que a gente compartilha. Né? Então, por exemplo, né, tem redes sociais que permitem, né, que tu compartilhe, por exemplo, dados de exercício físico. Né? Então, assim, tu sabe, a pessoa, olha, ela, sei lá, pratica corrida, né, ou caminhada num determinado local. Tu pode ver a hora. Então, informações da vida da pessoa que são informações potencialmente perigosas, dependendo do contexto, né? Então, para questões de stalking, né, de perseguições, então, a pessoa tem que refletir sobre isso, sempre lembrando que se a informação está lá, obviamente tem alguns cuidados, então tem redes que tu consegue restringir, né? Então, por exemplo, no caso do Instagram, ele tem a ideia daqueles amigos próximos, né, que tu consegue fazer algumas restrições. Mas mesmo assim, a informação que foi compartilhada, a gente tem que ter a percepção que potencialmente pode chegar em uma pessoa que não é bem intencionada. Sim, eu já vi pessoas famosas comentarem assim em stories ou entrevistas que não publicam quando elas estão em algum lugar naquele momento, só publicam depois, justamente por causa disso, porque dá tempo de algum stalker, ou no caso positivo de fãs, né? Uhum. Mas tem casos negativos de irem até o local que a pessoa tá
né, pra fazer qualquer tipo de coisa, e isso é um risco, né, pra segurança daquela pessoa. Então, acho que a gente parar pra pensar também em posts que a gente faz completamente, né, sem... Que a gente acha inocente, assim. Exato, que a gente pensa que são inocentes, que essas informações às vezes podem não chegar apenas aos nossos seguidores, aos nossos amigos, né? Exatamente, e aí esse pensamento, assim, essa reflexão sobre o conteúdo, de novo, a rede social, para ela o jogo dela é fazer com que a pessoa publique isso, porque essa informação, né, então, por exemplo, no caso de uma pessoa famosa, né, se ela publica a informação de um lugar, a tendência é aquela informação viralizar, ela aumentar, assim, o seu impacto. Isso significa mais tempo que as pessoas estão dentro da rede social. Então, isso é exatamente o que ela quer. Então, cabe a nós tentar fazer o inverso, né? Tentar ser mais prudente em relação ao que a gente, né, o que a gente acaba compartilhando. Então, tu comentou assim sobre, vou pensar, então, se eu tô no lugar, eu não vou compartilhar, ou talvez eu compartilhe, se eu vou viajar, eu posso compartilhar depois, né? Não compartilhar quando eu vou, né? Então, esse tipo de ideia, assim, né? Tem casos bem famosos de pessoas, por exemplo, que foram descobertas em fraudes, porque elas compartilharam uma questão de localização, né? Então, assim, tem casos clássicos, assim, de Olimpíada, Copa do Mundo, uma pessoa que estava em horário de trabalho compartilhou que estava no evento esportivo, Sim. né? Coisa bem comum, assim. E pessoas, até por questões, assim, de aspectos de vida em relação, por exemplo, a questões financeiras, né? Então, a pessoa, tem um processo, a pessoa diz que ela recebe lá um determinado valor, mas na rede social ela põe uma coisa que é completamente diferente do que ela recebe, né? Então, isso em questões judiciais hoje já é utilizado. A pessoa vai dizer, olha só, ele diz que ganha isso, mas quando aparece lá na rede social ele está com um carrão portado, viagens, né? Então, isso tudo pode ser considerado também. Como as empresas de tecnologia atuam sobre os modelos de personalidade que a gente tanto ouve falar? Bom, então assim, as empresas tem várias situações, né, circunstâncias que aconteceram, que de novo, assim, coisas que são documentadas, então a gente sabe o que a gente sabe, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, hoje existem informações sobre diversos casos onde as redes sociais, porque o que acontece? A rede social, ela consegue coletar vários estados em relação ao teu humor. Então, as postagens que nós fazemos, elas podem ser associadas, por exemplo, com uma valência, positiva ou negativa. E também é possível extrair os tipos, né, em relação à personalidade com um conjunto de dados. Então, imagine que a gente vai lá postando um monte de informações. Então, com o passar do tempo, a rede social consegue construir um perfil psicológico. Quando ela tem o teu perfil, ela pode, por exemplo, escolher quais publicações são mais adequadas com o teu perfil. E daí, por que ela faz isso? Por duas coisas principais. Um que a gente chama de que é aquele efeito de câmera de eco, assim, né? Então, quando ela coloca, ela vai reafirmando e aí nós ficamos no sentido mais... tem um sentimento de pertencimento, assim. Tu vê que parece que tem uma comunidade ao teu redor que pensa parecido. Mas é a rede social que ela criou uma bolha ao teu redor, que são as pessoas que pensam parecido contigo. Isso faz com que tu fique mais tempo na rede e consuma mais os recursos deles. Um ponto importante que eu não comentei antes, né? Que é, por que a rede social também quer que tu fique mais tempo? Porque ela trabalha com propaganda. Então, quanto mais tempo, mais tu vai clicar ou vai consumir informações de propaganda, e a rede social, ela tem lucro com isso, né? Então, tem esse aspecto importante. Então, e sabendo o teu perfil psicológico, ela também pode fazer uma propaganda que seja extremamente adequada para ti. Ela sabe o que tu gosta, tu fala assim, tu tá lendo um livro, daí tu escreveu lá, estou lendo o livro não sei qual. E daí ela sabe que tu tá lendo um livro, ela sabe o teu perfil psicológico, ela pode te oferecer livros parecidos, que tem a ver com o que tu vai gostar, ou uma série que também tem a ver. Então tu consegue fazer uma propaganda que é muito direcionada, que considera aspectos psicológicos da pessoa, é o melhor dos mundos, né? Então, as redes sociais têm feito isso num contexto de propaganda, mas também em outros contextos que também são, talvez, potencialmente mais perigosos, por exemplo, de eleições, né? Então, imagine que tem um candidato, esse candidato ele pode construir conteúdos diferentes para públicos diferentes, o mesmo candidato, de acordo com quais características são mais aceitas por um determinado público. Então também é algo difícil, porque imagine numa campanha mais assim, uma propaganda aberta na TV, por exemplo, é o mesmo conteúdo para todo mundo. Ele pode colocar um conteúdo ali que funciona mais para um para outro, mas vai todo o conteúdo para todo mundo. Aqui em rede social, pode ir conteúdo que funciona exatamente para aquela determinada parcela da população.
E, então há provas que em algumas eleições, pelo menos, isso já foi realizado, tanto no Brasil quanto em outros países. E a gente tinha comentado brevemente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente conhece como LGPD. Tu pode falar um pouco mais sobre isso? O que ela engloba? Bom, assim, de uma forma bem superficial, né, porque é uma lei relativamente complexa, né, então é uma lei que vem para tentar, né, como outras legislações que já existiam, né, na União Europeia e em outros países, que se pretende assim uma forma de assegurar uma proteção, né, dos dados pessoais na perspectiva do usuário. Então acho que esse é um ponto importante da LGPD, né? Ela é uma lei que tem esse aspecto assim, como o nome diz, né, protetório. Ela busca trazer uma forma de proteção, porque em algumas outras legislações já existiam algumas formas de proteção, mas não era algo assim articulado numa legislação específica, né? E um outro ponto importante da LGPD é que ela criou, além da questão de definir como a proteção, onde se aplica a proteção, ela criou também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Né? Então ela tem agora também um órgão que vai ser responsável por fazer as sanções nos casos específicos, mas para trabalhar a lei, né? Então tem isso. E eu acho que um outro ponto importante é que ela também cria o papel do encarregado de dados, né? Então daquela pessoa que é o responsável pelos dados em uma organização, que era algo que não era bem claro. Então em muitas questões jurídicas, quando tinha um problema em relação à proteção de dados, não ficava claro quem era o responsável. E no caso agora com a LGPD, está claramente colocado quem é o responsável. Então também se diminui o número de brechas que existiam para não se aplicar a proteção de dados em uma empresa. E como as redes sociais utilizam nossos dados para personalizar a experiência do usuário e como isso se relaciona com essa lei? Então, as redes sociais, né, as empresas que operam as redes sociais, elas também têm que respeitar essa lei. Então, a forma como esses dados, por exemplo, são processados, armazenados, agora também tem que respeitar. Então, o que tem acontecido, né, é que já foram feitas algumas demandas judiciais em relação a isso. E, de fato, agora há pouco tempo houve uma rede social que, em função de algumas dessas demandas judiciais, que preferiu não iniciar um programa no Brasil em função de o que eles colocaram incertezas, mas na verdade é porque provavelmente eles não estavam cumprindo nesse programa específico algum artigo, né, alguma parte da LGPD. Então eu entendo que isso é uma questão positiva, assim, nós estamos construindo um ambiente onde se supõe, né, ou se espera então que essas empresas operem conforme, né, a legislação brasileira, que eu acho que é algo fundamental, né? E eu acho que é importante sempre lembrar também assim, que essa é nós comentamos anteriormente sobre questões de conscientização, né, educação. A LGPD também é algo para ser internalizado. Então não basta nós termos uma lei que nos protege se as pessoas, os usuários, não entenderem o que isso significa, não entenderem dos seus dados, das suas, né, que proteções eles estão sujeitos. Então eu vejo assim, com muita frequência, né, em muitos estabelecimentos comerciais o pedido de CPF, né, de informações, que são dados que, esses dados eles são dados pessoais, né? Então tem várias questões associadas com esses dados que nós esperamos que vão ser cumpridas pelas organizações. Mas não basta ter a lei se as pessoas não souberem, né, quando, por exemplo, né, alguma coisa for, enfim, né, não respeitar essa lei, o que se pode fazer. Então eu acho que assim, é muito importante ter a lei, mas é importante ter educação e conscientização no uso, né, dos dados para que a lei seja cumprida. Nos últimos anos, a LGPD tem ganhado também bastante força por parte da Europa, que é bem preocupada com esse tipo de situação. E pensando nisso, como que as empresas hoje elas estão se adaptando para estar conforme a LGPD e o que também isso significa para nós, usuários? Bom, a LGPD, na verdade, ela é muito relacionada, assim, né, talvez como uma fonte de inspiração importante, uma lei europeia chamada GDPR, né? E então a LGPD é semelhante a essa lei, né? O que acaba acontecendo é que algumas organizações, mesmo brasileiras, mas que, por exemplo, tinham negócios na Europa, já tinham começado, né, um processo de adaptação para um conjunto bem grande de empresas. E é importante colocar que a LGPD não se aplica só a grandes empresas, que é um conceito errôneo que muitas pessoas têm. Não, se aplica a empresas pequenas também. As empresas têm graus muito diferentes de adaptação. Então tem muitas empresas, especialmente as maiores,
que quando a lei começou a ser aplicada, teve um período lá assim de carência, né? Que elas realmente fizeram um grande esforço para se adaptar ao LGPD. Mas ainda tem muitas empresas, muitas organizações que não estão adequadas, né? E isso se relaciona também com algo que é um aspecto importante no ponto de vista da educação, que existe uma falta de profissionais de segurança da informação, de segurança cibernética. Então, em muitos casos, a organização ela nem tem um profissional adequado para dar conta disso. A única forma de resolver, em muitos casos, é partir para uma consultoria externa, alguma coisa desse tipo, né? Que é algo, em geral, custoso do ponto de vista financeiro, né? Tem vários aspectos associados, né? Mas eu queria ressaltar essa parte. Assim, existe uma carência de profissionais de segurança cibernética, né? Então, uma lei desse tipo, por mais importante que ela seja, por isso que eu comentei também sobre a questão de nós internalizarmos a necessidade. Ela tem que vir associada a um investimento em educação para que nós possamos, assim, como país, né, educarmos mais pessoas em cibersegurança, né, por exemplo, no ponto de vista no nível de graduação, para que tenhamos mais profissionais e esses profissionais possam dar conta da proteção de dados. Sim, e a gente ouviu falar de muitas tendências emergentes em tecnologia, como inteligência artificial, que está muito em alta e a gente escuta em diversos meios de comunicação. Blockchain, que a gente escuta bastante, mas quem está no meio assim da tecnologia. E como que elas podem influenciar a segurança e a privacidade nas redes sociais? Elas têm alguma influência de fato? Tem muita influência, né? Então, por exemplo, a parte da inteligência artificial, né? Imagine que hoje nós temos um conjunto muito grande de dados que está disponível nas redes sociais. Eu comentei anteriormente dados, por exemplo, de vazamentos, né, que acontecem. Então imagine que agora com esses algoritmos por exemplo, de aprendizagem de máquina que hoje existem, tu consegue construir uma forma automatizada, né, informações sobre esse conjunto de dados que anteriormente eram complicadas de serem feitas, né? Então hoje tem a inteligência artificial, ela potencializou esse uso. Então, por exemplo, para tentar um ataque muito comum é o ataque de identificação. Então imagine que eu tenho dados que são anonimizados, né, e eu quero descobrir quem é o usuário daqui, quem é aquela pessoa. Então imagine, por exemplo, que nós temos por exemplo, a base do Sistema Único de Saúde. Então tem vários dados lá, mas são dados anonimizados. Mas e se nós quiséssemos tentar identificar as pessoas que estão lá? E, por exemplo, isso atacaria a proteção dos dados. E esse é um dado sensível, né, dado de saúde. Então eu quero descobrir qual pessoa tem uma determinada doença, por exemplo. Então hoje, com algoritmos que nós temos de inteligência artificial, é muito mais fácil fazer isso. E veio associado também com a computação em nuvem. Então eu posso ter recursos que são de nuvem, nem preciso ter os computadores ou poder computacional comigo. Posso usar recursos em nuvem associados a algoritmos de aprendizagem de máquina e com esse conjunto muito grande de dados que eu tenho. Então hoje algo que se faz eventualmente é isso, é tentar quebrar, né, então a anonimização para tentar identificar as pessoas. Pode ser, por exemplo, para extorsão, né? Então tu descobre que a pessoa tem uma determinada doença, que, por exemplo, essa doença pode causar algum impacto social para essa pessoa, e a partir dessa identificação tu pode partir para uma extorsão. Tá? Então um ataque pode ser feito, né? Ou em algum caso específico, imagine, né, se eu sou de um determinado seguro de saúde, um plano de saúde, eu poderia usar essa informação para tentar verificar qual o preço eu deveria cobrar para uma determinada pessoa, considerando que eu sei, por exemplo, quais doenças pré-existentes, né, que aquela pessoa já tem. Então tem vários riscos associados, né? Então tanto a parte de ter um conjunto muito grande de dados, né, essa ideia de gestão de grandes volumes de dados, Big Data, mais IA e mais computação em nuvem, esses três em conjunto, eles têm, né, essas três tecnologias, elas têm impacto muito considerável para a nossa privacidade, para a nossa segurança, né? E é algo assim que em alguns momentos nós nem sabemos ainda a dimensão desse impacto, mas nós temos que estar preparados para esse momento, vamos dizer assim. Sim. E pensando agora um pouco mais no futuro, quais seriam as principais tendências e inovações que podem moldar o futuro da segurança nas redes sociais? Eu acho, essa é uma pergunta muito difícil, assim, né? Se pensar, por exemplo, né? Se pensava, assim, uma modificação nas redes sociais que assim, nos últimos anos, que era a ideia, por exemplo, do metaverso. Então, muito se discutiu como é que funcionaria a segurança da informação, a segurança cibernética
nesse contexto, né, assim, de um metaverso, né, associado com uma ideia de rede social, né? Mas hoje, aparentemente, isso ainda não chegou, assim, não tá assim no nosso momento principal. Então eu pensaria assim em redes sociais, né, no uso de redes sociais que tivessem alguma forma de, por exemplo, de conexão com realidade aumentada, né, com realidade virtual, né, talvez o uso junto com esses óculos, né, que tinha aquele meio Google Glass, né. Então, por exemplo, imagine uma rede social que rodasse em conjunto com um óculos que a pessoa utiliza, né, e daí tu vê o rosto da pessoa, usa uma aplicação para fazer reconhecimento de face, acessa dados de rede social e passa um feedback, por exemplo, para o usuário sobre aquela pessoa, tudo isso em tempo real. Então isso traria outros impactos em relação à privacidade. Imagine um mundo onde algo meio Black Mirror, né? Assim, algo assim que toda pessoa que tu olha para ela, naquele mesmo momento vem informações sobre talvez a última coisa que ela postou, sobre onde ela estava, o que ela gosta, e isso tudo acontecendo em tempo real e potencialmente sem a nossa interação com um celular. Então imagine com algo que a gente não precisa assim, manusear e que converse com a gente em linguagem natural. Então não é algo que você está vendo ali, né, assim, conta para ti, né, então esse aplicativo ele conta para ti assim, o que sobre algo daquela pessoa. Imagine agora, né, como o ChatGPT, esse tipo de modelo de linguagem, ele transforma já na nossa própria linguagem humana, algo que ele buscou da rede social, através de um reconhecimento de imagem, tudo isso em tempo real. Então os desafios assim, de segurança e de privacidade no contexto desse são muito maiores. Tanto que no início, por exemplo, quando apareceu lá o Google Glass, no primeiro momento, as pessoas se deram conta, né, de aspectos de privacidade, até por tirar fotos das pessoas, né, dentro de banheiro, coisas desse tipo que aconteceram, né. Então imagine que assim, essas novas interfaces, né, novos usos, né, provavelmente vão trazer outras questões que nós vamos ter que pensar, assim, né. E a gente vai falar de holograma, tem várias coisas que eu acho que vão acabar, ou internet tátil, tem várias questões que vão acabar retornando, assim, ou voltando, que nós pensamos a segurança em outro contexto, a privacidade, confidencialidade, agora com novas tecnologias. Então o que eu penso para os próximos tempos é uma evolução das redes sociais, especialmente nesse aspecto de interface, de interação que nós temos, e maiores desafios de privacidade e segurança cibernética. Pois é, cada vez a gente vai ter que tomar mais cuidado com isso, porque essas novas tecnologias, elas encantam muitas pessoas. E isso faz com que a gente não pare para pensar nas consequências. As pessoas vão comprar aquele produto, as pessoas vão começar a utilizar aquela nova rede social, pensando nas novidades, no que ela vai te trazer ali de positivo, mas com o tempo a gente provavelmente vai acabar vendo alguns problemas, né, ou consequências que vão levar a provavelmente novas sanções, novas leis, vão trazer novos assuntos à tona que a gente vai ter que começar a se conscientizar mais, né? Então imagine que assim, se nós fizéssemos uma linha do tempo em relação às redes sociais, elas foram evoluindo e assim, hoje em dia praticamente todas as redes sociais elas copiam, né, modelos de interação uma das outras. Mas imagine que em um determinado momento as redes sociais introduziram, por exemplo, essa ideia de story, né? Que era uma ideia que não é do início das redes sociais, mas quando ela aparece, muito associada com uma ideia de temporalidade, né? Então aquela coisa que aconteceu naquele momento, ficou muito claro essa questão que a gente estava comentando antes, por exemplo, de tu está contando aonde tu tá, com quem, qual, né? Outras questões daquele local, então isso ficou evidente, né? Depois, com o passar do tempo, as redes sociais foram introduzindo outras possibilidades que foram permitindo, então, por exemplo, a ideia de conseguir gerar vídeos praticamente de forma instantânea, né? Isso também introduziu outras questões. Então as redes sociais, como elas vão evoluindo, elas vão trazendo novos desafios, né? Eu acho que hoje esses desafios, e obviamente nós estamos falando também de poder computacional muito aumentado, então para poder processar essas informações, conexões de rede cada vez mais rápidas, então que hoje a gente consegue fazer streaming de vídeo, né? Eventualmente de questões como eu falei, né, de toque, né, por exemplo, internet áptica ou realidade virtual aumentada, tudo isso vai aumentando, né, e com o passar do tempo nós vamos nos dando conta. Então eu me lembrei agora de um outro exemplo, né, quando apareceu o Pokémon GO.
né, que é um aplicativo de realidade aumentada, que muitas questões relacionadas com aqueles aplicativos, por exemplo, né, em alguns casos tinham pokémons que ficavam em lugares da cidade que eram lugares perigosos, por exemplo. Mas o aplicativo não tinha a consciência disso. Sim. Então começaram a acontecer casos, por exemplo, as pessoas eram assaltadas nesses locais, né, ou violentadas, assim. Então, algo que talvez quando as empresas produzem a tecnologia, elas não se dão conta disso. Também essa é outra questão importante. Por isso que a gente também tem que fomentar no ensino, por exemplo, da computação, aspectos relacionados com a ética, né? Então, assim, no uso, no desenvolvimento de tecnologias. Sim. Acho que a gente podia continuar falando, né, sobre isso por muito mais tempo, assim. É um assunto que é muito atual e traz muitas dúvidas, né? Mas acho que por hoje é isso. Eu queria agradecer, Jefferson, por ter esse momento com a gente. Quem sabe a gente não pode conversar mais outras vezes sobre outros assuntos. Então tá sempre muito bem-vindo por aqui. Queria agradecer o convite, né, de vocês. Foi um prazer conversar sobre um tema que eu acho tão importante. E queria também fazer um convite para os nossos alunos, né? Então nós temos uma disciplina de segurança no curso. E também nós temos uma linha de pesquisa aqui no nosso programa de pós-graduação em computação em segurança cibernética. Então, tanto para alunos de graduação ou pós-graduação que tiverem interesse, fique à vontade para nos buscar aqui, tanto a mim pessoalmente, mas também ao grupo que trabalha com segurança cibernética. E assim, chegamos no final do primeiro episódio do Tecnopapo. Como o professor Jefferson mencionou, se você é um aluno de um dos cursos de computação do Instituto de Informática da URGS, você pode se matricular na disciplina de segurança de sistemas. Além de mim e da Duda, o Thales e os professores Anderson Tavares, Matheus Greller e Lucas Schnorr fazem parte da equipe do Tecnopapo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de dar um like e seguir a gente para ficar por dentro dos novos episódios. E se tiver sugestões sobre próximos temas, pode mandar pra gente. O nosso e-mail tá aqui na nossa página. Até o próximo episódio!